pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecchia e a gente vai para mais uma aula referente à hematologia, essa playlist que estamos fazendo só sobre o estudo do sangue. Então, se eu te ajudar de alguma forma, você quiser receber mais conteúdos, mais videoaulas e participar aqui da nossa comunidade no YouTube, se inscreve no canal, galera. Esse botãozinho vermelhinho que fica embaixo do vídeo, deixe seu joinha e vamos ao que interessa. Hoje, você já deve ter visto no título, vamos falar sobre anemias microcíticas. Agora, você deve estar se pensando, o que seria uma anemia microcítica? Por que ela é chamada de microcítica? Galera, isso tem a ver com o VCM. E o que é VCM? Se você não lembra ou não sabe, eu vou te dizer. VCM, galera, é o volume corpuscular médio. Aí você fala, ih, estava ruim, parece que piorou? Não, galera. Vou simplificar para você. VCM, volume corpuscular médio, é a mesma coisa que eu falar tamanho de uma hemácia. Então lembre-se, o VCM é o tamanho da hemácia, é o volume dela, beleza? E o normal desse volume, desse tamanho, desse VCM, é de 80 a 100 centilitros. Agora, se eu tenho uma anemia onde o VCM, o tamanho dessa hemácia, está acima de 100 centilitros, eu tenho o que eu chamo de anemia macrocítica. Agora, se eu tenho uma anemia onde o VCM está abaixo de 80 centilitros, aí eu chamo de uma anemia microcítica. Isso quer dizer o quê? Que a hemácia está pequenininha. Então lembre-se, anemia microcítica é quando o VCM, o tamanho, o volume dessa hemácia, está reduzido, está pequenininho, abaixo de 80 centilitros. E galera, quais seriam essas anemias microcíticas? A primeira que a gente pode destacar é a anemia ferropriva. E o que a gente fala dessa anemia ferropriva? O próprio nome dela já fala, ó, ferropriva. Opa, ferropriva? Falta de ferro? Tem a ver, vamos entender agora. Primeiro, o que esse paciente sente? Os sintomas cotidianos de uma anemia, que seria o quê? Cansaço, intolerância ao esforço, não aguenta fazer nada, está ali desgastado. A pessoa também sente dores nos membros inferiores, mas aqui em especial na anemia ferropriva ela tem o apetite alterado ou apetite pervertido, assim a gente pode dizer. Por que a gente fala isso? Porque essa pessoa vai querer comer coisas estranhas. Por exemplo, terra, geofagia. Tem vontade de comer terra, comer gelo, comer coisas estranhas realmente. Além disso, a gente vai ver a unha dessa pessoa em forma de colher ou de cuia. Como a gente vê aqui na imagem, vai ter essa alteração. Também a boca da pessoa vai ficar ressecada, pode ter ali até machucados nessa boca, e uma língua que vai ser despapilada. Outra coisa que eu quero que você guarde, e muito importante para a clínica, é que muitas vezes, nem sempre, muitas vezes, pode acontecer dessa anemia estar presente em uma síndrome, a síndrome de Plummer-Vinson. O que é isso? Bom, ela é muito comum em mulheres, muito mais comum em mulheres. Ela vai se apresentar com uma membrana esofagogástrica superior. A pessoa tem disfagia, vai ter uma unha quebradiça e, claro, essa anemia ferropriva manifestada. Então, essa síndrome de Plummer-Vinson pode sim estar presente num caso de um paciente com essa anemia ferropriva. Galera, então, para a gente entender como ocorre essa anemia ferropriva, a gente tem que saber como esse ferro é absorvido. Então, como que ele acontece? Primeiro, a gente tem algum alimento com a presença do ferro. E a gente ingere esse ferro na sua forma ferro mais 3. Esse ferro mais 3, quando chega no nosso estômago, ele sofre a ação do nosso ácido estomacal, ácido clorídrico, e vai se transformar no ferro mais 2. Esse ferro mais 2 chega no duodeno, onde será absorvido, vai se ligar à transferrina e vai migrar para a medula óssea. O excesso desse ferro, esse ferro mais 2, será armazenado na forma de ferritina. Beleza? Fácil. Agora sim a gente pode saber por que ocorre essa anemia ferropriva.
Galera, agora que a gente já sabe como que ocorre a absorção, a gente pode dizer como ocorre esse problema. Primeiro, se a gente sabe que é a falta de ferro, a pessoa geralmente não vai se alimentar. Ela não vai estar se alimentando com fontes que tenha ferro, alimentos com ferro. Então, a falta da ingesta pode ser o primeiro ponto. Segundo ponto, uma gastrectomia, ou seja, aquele paciente que por algum motivo teve parte do estômago ou totalmente a retirada desse estômago. Por que que isso acontece? Lembra lá do processo de absorção? O ferro mais 3 é ingerido no estômago, ele sofre a ação do suco, ou melhor, do ácido gástrico e vai ser transformado em ferro mais 2 para ser absorvido. Então, se um paciente não tem o estômago, eu não vou conseguir absorver corretamente esse ferro. Também pessoas que tenham problemas inflamatórios crônicos ali no duodeno, lembrando que o ferro se absorve no duodeno, se ali está prejudicado, é claro que eu não vou conseguir absorver esse ferro. Outro ponto também pode levar a essa anemia ferropriva seria sangramentos. Pessoas que têm ali, por exemplo, um câncer de colo, onde existe um sangramento constante, e essa perda constante de hemácias e de ferro leva a essa anemia ferropriva. E galera, no laboratório, o que a gente vai encontrar? A gente vê o VCM baixo, ou seja, a hemácia vai estar pequenininha, uma anemia microcítica. O HCM baixo. Vamos ver o RDW elevado, ou seja, vai ter grande variedade de tamanho de células. A maioria vai estar pequena, como a gente sabe que é uma anemia microcítica. E também vamos ter o ferro sérico diminuído, exatamente porque é uma anemia ferropriva, falta ferro. Então a gente tem uma diminuição na quantidade de ferro e ferritina no nosso sangue. E o tratamento, sulfato ferroso, ou seja, a gente tem que administrar esse suplemento ali cerca de 300 miligramas 3 vezes ao dia para ajudar esse paciente. Geralmente a gente acrescenta junto com um suco de laranja, algo ácido, para ajudar aquele ácido clorídrico presente no nosso estômago para fazer essa absorção correta do ferro. Galera, outro tipo de anemia microcítica é a anemia por doença crônica. E como que acontece isso? Galera, quando uma pessoa tem, por exemplo, uma neoplasia, tem um processo inflamatório ali bem insidioso, ou seja, uma doença crônica, ocorre uma anemia nessa pessoa. Por quê? Porque quando uma pessoa tem uma neoplasia ou tem um processo inflamatório, nós vamos ter grandes quantidades de citosinas liberadas no nosso corpo. E essas citosinas elas vão reduzir a produção e a liberação de eritropoetina, que é uma substância importantíssima no processo de formação dessas hemácias e células sanguíneas. Então eu vou ter uma diminuição. Agora, vamos ter a elevação da epsidina, a liberação dessa epsidina, que é uma substância aí que vai atrapalhar a absorção de ferro. Por que ela atrapalha a absorção? Porque lembra lá no processo de absorção que o ferro mais 2 se liga à transferrina ali após ser absorvido no duodeno? Pois é, essa epsidina é uma substância que vai atrapalhar a ligação do ferro a essa transferrina. Então, se eu elevo essa epsidina, eu vou atrapalhar o processo de absorção de ferro nesse organismo. E no laboratório, a gente vai ver a ferritina elevada, até porque ela é uma substância, um reagente de fase aguda. E o tratamento, galera? O tratamento eu vou ter que tratar o problema que está causando essa anemia. Se é uma neoplasia, tratar a neoplasia. Se é um processo inflamatório, tratar esse processo inflamatório. E claro, se diminui muito essa eritropoetina, posso administrar essa eritropoetina para, de certa forma, ali, sanar esse problema. Outro tipo de anemia, além dessa anemia aí que a gente falou que é causada por doença crônica, nós temos a anemia sideroblástica. Essa anemia sideroblástica também é uma anemia microcítica. Vamos entender ela agora. Galera, a anemia sideroblástica ela é uma anemia microcítica, ou seja, as hemácias estarão pequenininhas e ela ocorre exatamente por um defeito na síntese do M dessa nossa hemácia. E o que acontece? Devido a essa deficiência na síntese do M,
o ferro, que deve estar ligado à protoporfirina, não vai estar ligado a ela. E aí ele vai ficar liberado no sangue. Ele vai ficar solto ali no sangue ou na célula e vai formar até os sideroblastos em anéis, que é isso que a gente vê na tela. Seria essa célula cheia de pontinhos, e esses pontinhos são o ferro que está ali liberado exatamente porque ele não está agregado à protoporfirina. Por quê? Porque eu não tenho a síntese desse M da nossa hemácia formado corretamente. E claro, a gente tem que lembrar os corpúsculos de Papeyermer, que também seriam esses corpúsculos, esses pontinhos, que seriam nada mais do que esse ferro acumulado, aonde não deveria estar presente, ele deveria estar ligado à protoporfirina. E no laboratório, galera, é um VCM baixo, claro, é uma anemia microcítica, mas também a gente vai ter o quê? O ferro sérico elevado, né? A gente vai ter o ferro muito elevado no sangue, porque ele não está ligado lá na protoporfirina, onde ele deveria estar. E o tratamento? Bom, aqui a gente pode ter problemas relacionados a essa anemia sideroblástica por forma hereditária ou adquirida, por exemplo, por alcoolismo. Se for nesse caso de alcoolismo, a gente administra a vitamina B6 para ajudar o paciente. E por último, ainda podemos destacar a talassemia, também uma anemia microcítica, ou seja, as hemácias vão estar pequenininhas. E aqui ela ocorre, galera, essa talassemia, de forma bem resumida, por um defeito na síntese das cadeias de globina, tanto as suas cadeias alfa como beta. E ela pode ser classificada em major ou menor. E o que quer dizer isso, galera? Quando eu tenho uma talassemia major, é porque eu tenho uma grande quantidade de cadeias de globinas alteradas ou danificadas. Já na talassemia menor, eu tenho uma menor quantidade de cadeias danificadas. Então, basicamente, seria essa a diferença. No laboratório, a gente vê o VCM desse paciente nesse sangue baixo, ou seja, as hemácias vão estar pequenininhas, é uma anemia microcítica, mas nós vemos o HCM elevado, até porque nós vamos ter uma hemácia reduzida e assim eu concentro mais hemoglobina dentro dela, ela fica mais coradinha, por isso o HCM fica elevado. E a melhor forma de se analisar esse tipo de problema, essa anemia, é pela eletroforese. Então, pessoal, com isso fizemos um pequeno resumo sobre as anemias microcíticas. Se eu te ajudei, deixe seu joinha, se inscreve no canal e vamos continuar os nossos estudos referente ao sangue. Valeu?